Gravando. Muito bem, gente. Muito bem. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar o Eduardo Luiz de Mendes para dentro. Então, olha só. Então, olha só. Vamos observar aqui. Então, esse aqui é o questionário. Aproveitar para falar para vocês uma coisa. Isso é possível usar com escala de Likert, mas assim, entenda uma coisa. Eu acho que é uma sutileza, mas tem uma coisa importante nessa escala aqui. Quando você pede para o cara colocar um valor, é como se ele tivesse dado uma nota. Eu gosto muito dessa escala porque ela não é assim só uma nota assim de não é um valor, não é uma escala nominal, né? Então tem uma nota aqui, porque é importante a gente pensar na qualidade da escala, porque nós vamos fazer o processo que calcula essas, que a gente usa os cálculos que são usados nessa técnica, nesse método. Ele faz cálculo de média, desvio padrão, faz cálculo de variância, faz cálculo de média e tudo. Então, embora possa ser feito com escala de Likert, eu gosto sempre de usar isso aqui porque dá um tom de que a gente está dando uma nota e não apenas é um rótulo. Concordo fortemente, discordo, alguma coisa assim. Entendeu? Então, eu acho que tem essa impressão. Embora a gente vê muito trabalho usando a escala de Likert. Muito bem. Então, aqui, o que foi que eu fiz? Nós pegamos esse dado. O que aconteceu lá na planilha do carinha lá? Na planilha do autor, ele ficou com essas 23 variáveis aqui, ó. Fez uma tabela com 23 colunas, assim. 1, 2, 3, 4, 23. Onde cada uma delas era representada por essas variáveis aqui. E essa planilha tinha 212 linhas. Então, cada variável ela tinha 212 valores assim, ó. E aí ele fez a matriz de correlação nessa variável. Não mostrou para nós aqui, mas essa matriz seria uma matriz 23 por 23, 23 linhas por 23 colunas. Aí ele aplicou a primeira coisa, aplicou o teste KMO. Quando ele aplicou o teste KMO, ele chegou num índice que foi o quê? 0,744. 0,744 é um valor que está entre 0,7 e 0,8 e que fala que essa análise aqui, o resultado dela vai ser boa, ou seja, o conjunto de dados ele é favorável para a aplicação dessa técnica. Bom, daí ele prosseguiu para a técnica. Aí o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele rodou aquele caso lá, ele buscou os fatores iniciais e pegou aquelas variabilidades lá. Ele rodou os autovalores. O que acontece? Ele teria a possibilidade de fazer 23 autovalores, porque 23 são as variáveis. E aí ele observou que só 7 deles estavam acima de 1. Esse aqui é o valor, esse aqui são os valores dos autovalores, melhor, são os autovalores, que naquela tabela que naquele gráfico do Minitab, é isso aqui, ó, que aparece aqui, ó. É isso aqui que aparece, ó. Tá certo? E aí, então, ele viu que somente 7 deles ficavam acima de 1. Então, ele falou, bem, eu vou então resumir essas 23 variáveis em 7 fatores.
E aí ele observou que cada fator desse, o primeiro fator, explicava 30,5% da variabilidade total ou da variância total, o segundo 13%, o terceiro 7%, e aqui ele somou tudo, isso aqui dá um valor bastante significativo. Vamos dizer, 30 mais 14 dá o quê? 44 mais 7, 51, 51 mais 6, 57, 57 mais 5, 62, 62 mais 5, 67, 67 mais 4, 71. Quer dizer, mais de 70% da variabilidade total são explicados por esses 7 fatores. Então, está ótimo, está muito bom. Aqui é aquela curva onde ele coloca o número de componentes e o número de fatores, na verdade. Então, aqui ele colocou o fator 1, ele só colocou os ímpares, tá certo? Um alto fator, um alto valor, um fator, 3 fatores, 5 fatores, 7 fatores. E aqui são os respectivos valores. Ó. O segundo, que não aparece aqui, está entre 2 e 4. Aqui, ó, é esse aqui, 3,1. O quarto, que é o 3, está entre 1 e 2, 1,6. O 4 está entre 1 e 2, 1,5. O 5 está entre 1 e 2, 1,2. E está aproximando aqui. Ó. Então, ele fez esse gráfico. Todos os programas dão esse gráfico para você. Você vai olhar esse gráfico e você vai ver que aqui está o número 1. Aqui, a reta do número 1. Então, todos esses fatores estão, estão acima de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, esses são... Então, eu vou usar o número de fatores que sintetizam melhor, o número mínimo de fatores que sintetizam esse conjunto de variáveis, eu vou dizer que é igual a 7. Muito bem. O que ele fez? 7. O que ele fez aqui? Aqui ele pegou e colocou, vamos esquecer no momento aqui, aqui as comunalidades, que são, as comunalidades são aquelas, a variabilidade que é explicado para cada variável aqui, não é? Para cada variável dessa daqui, olha, vocês viram na semana, a gente somou o quadrado, é isso ao quadrado, mais 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 isso ao quadrado, dá 0,5757. Então, isso é o que ele explica da variabilidade total desta variável aqui. Desta variável. Ou seja, só para a gente relembrar lá atrás, nós explicamos bastante na semana passada. Mostrando aqui, a comunalidade. Opa! A comunalidade é isso aqui, tá vendo? Olha quanto ele pega da variável. Infelizmente, ali não está em valor percentual, lá naquele gráfico lá, naquela tabela que eu mostrei. O interessante era ter colocado aquele valor percentual. Então, a comunalidade é isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, chegou aqui, tá vendo? Isso que está aqui é a ele estima só com os fatores, a variância daquela variável. Voltando lá embaixo. Então, aqui é a variância que ele pegou ali. Então, o que acontece aqui? E aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho as cargas fatoriais. Aqui eu tenho as cargas fatoriais para aquela variável. Então, como eu tenho 23 variáveis, então eu tenho aqui 23 linhas. E aqui são as cargas fatoriais.
E aí eu vou observar aqui as cargas fatoriais, porque eu tenho aqui, ó, fator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse 7, esse aqui, então, são os fatores que eu tenho. Esse aqui são os fatores que eu tenho. Então, observa uma coisa. Observa uma coisa. Quando eu faço isso, aqui eu tenho cada um dos fatores. E aqui eu estou vendo que essa variável impacta bastante nesse fator. Ou este fator impacta bastante nesta variável. Quando eu observo aqui, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo a mesma coisa. Essa variável aqui impacta bastante nesse fator aqui. Ou esse fator impacta bastante nesta variável aqui. Autoescolha. Então, o comércio de drogas. Peraí, eu só tô querendo checar só uma coisa aqui, só um minutinho, porque essa tabela a gente pega do artigo, o autor ele não explica o que, ele não dá detalhes, assim, não dá muitos dados, né? Deixa eu só fazer uma continha aqui, eu estou somando os quadrados, estou calculando a comunalidade. Estou calculando a comunalidade ali, ó. Para ver se ele colocou o valor em porcentagem ou se ele colocou em... Então, olha só, na verdade, observando aqui, ó, ele não falou no texto, mas eu deduzi aqui que ele está calculando, na verdade, isso aqui são as comunalidades, ou percentual, na verdade, olha. Então, ela explica 75, essas três fatores, eu calculei isso aqui, eu somei o quadrado, deu maior do que esse número aqui. Então, como no artigo não conta, eu estou deduzindo que ele tem a variância dessas variáveis e ele pegou essa variância e dividiu por essa que ele calcula aqui, que ele estima. Então, na verdade, esses fatores estimam 75,7% da variância desta variável autoescolha. Esse aqui, 64%, esse 45%, 47%, esse 70%, esse 69%, 65%, 81% e assim por diante. Eu estava encafifado com isso aqui. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Quando ele olha aqui, ele vê que quem tem mais impacto nessa variável são os fatores 3 e o fator 7. O comércio de drogas, a gente olha aqui que ele é muito significativo aqui, ó, 751. O fator 4, ele impacta muito nessa variável, ou essa variável impacta muito no fator 4. Desestrutura familiar. Quando eu olho aqui, eu vejo que tem impactos mais ou menos iguais em três fatores, ó. Fator 3, fator 4, fator 5. Desemprego no país, eu olho aqui, ó, que tem um impacto maior nesse fator 2 do que em qualquer outro. Depois eu coloco desigualdade social. Tem outro impacto maior nesse fator do que em qualquer outro. E aí, então, eu vou agrupando. Vocês percebam o seguinte, aqui, ó, eu escrevi em cores aqui e aqui eu coloquei em cores também. Então, por exemplo, olha, eu vejo aqui, ó, o desemprego no país, olha, com impacto grande no fator 2. Desigualdade social com impacto grande no fator 2. Só nele, não tenho dúvida. Depois eu vejo aqui, ó, pobreza com impacto grande no fator 2. Preconceito social e econômico. Eu vejo aqui, ó, impacto grande no fator 2, maior do que em qualquer outro.
Depois eu olho aqui, ó, recessão econômica, impacto grande no fator 2. Só vejo nele, não vejo nos outros. Depois, então, o que eu olho aqui? O que eu observo aqui? Então, eu observo que estas variáveis que a gente só de ler acha que elas são bem parecidas, elas estão dentro de um fator subjacente, que é o fator número 2, para o qual ainda a gente não deu nome, ainda não deu nome. Então, esse fator 2, ele reúne essas variáveis. Depois eu faço a mesma coisa para os outros fatores. Eu olho, por exemplo, ó, formação educacional deficiente. Eu olho aqui, ó, que ele tem um forte impacto aqui, ó, no fator 3. Depois eu vejo formação profissional deficiente. Também tem um forte impacto aqui no fator número 3. Então, eu estou olhando, eu observo que ele tem aqui, ó, são parecidos e estão dentro do mesmo fator. Se você olhar aqui, autoescolha, também tem um fator, ele impacta bem aqui no fator 3 e impacta bem também no fator 7. Mas quando eu faço uma análise desse resultado, eu vejo que autoescolha não tem muito a ver com formação educacional. Então, eu não vou agregá-lo junto a este grupo, mas vou ver se ele cabe bem num outro grupo, o grupo 7. Aí, quando eu olho isso, eu vejo aqui, ó, falta de limites de comportamento social. Vejo que ele, entre todos os impactos que ele causa, o maior impacto, o maior carregamento está no 7º. Depois eu vejo índole propensa à prática de ato infracional. Eu vejo que aqui ele tinha um valor grande aqui nesse fator 5, mas depois eu acabei analisando, eu achei que era melhor ele ir para cá, para esse outro fator aqui. Tem mais a ver com as coisas que a gente está discutindo no fator 7. Depois eu vejo personalidade violenta. Olha só, ele está carregado aqui, mas eu acabei jogando para lá. Ó. Eu acabei jogando para lá, para esse outro fator aqui, ó, para o fator 7. Então, essas coisas acontecem. Como é que elas acontecem? Por que acontece? Porque, embora tenha aquela matriz de correlação tenha sido o teste KMO, tenha indicado que ele foi uma matriz propensa para essa técnica, ela deu um valor que, quanto maior, menor vai ser essas confusões aqui. Ó. E isso acontece, a gente vai ter que olhar em cada caso que a gente faz. Mas ele já dá uma boa ideia. Repare aqui, ó, falta de políticas públicas estaduais. Repara aqui, ó, o que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu que ele impacta muito no fator 1, ó, aquele que tem o mais importante, maior predominância. Repara aqui que também falta de políticas federais também impacta aqui, ó. Dá um valor importante aqui. Omissão do governo estadual também impacta bastante nessa variável, nesse fator. Omissão do governo federal também impacta bastante aqui, ó. Aí eu tenho a má distribuição de renda no país, que eu achei que também impactava bem aqui, mas também impactava com certa relevância o segundo fator. E eu achei mais parecido esse má distribuição de renda com desemprego no país, desigualdade social, pobreza, preconceito social e econômico. Achei que recessão econômica. Achei que essa distribuição de renda estava muito mais associada a estes outros variáveis do que propriamente a problemas do governo federal e do governo estadual. Então, eu consegui fazer essa análise aqui, ó, reparando que eu tive que, às vezes, ajustar um ou outro caso. Depois, eu sintetizo isso assim, ó. Eu vejo o fator número 1, fator número 1. Então, falta de fim aqui e resumir. Peguei as variáveis que estavam aqui marcadas com ele e coloquei aqui, ó. Falta de políticas públicas estaduais, falta de políticas públicas federais,
omissão do governo estadual, omissão do governo federal. Aí o autor achou que este fator merecia ser chamado de um fator político. Depois ele pegou o que estava no segundo fator e colocou aqui, ó, má distribuição de renda no país, pobreza, preconceito social e econômico, recessão econômica, desemprego no país, desigualdade social. O autor achou que essa era a distribuição melhor e resolveu dar um nome a esse fator de fator econômico, por causa das questões econômicas. Depois, ele pegou no fator número 3, que é esse dos estudos aqui, e colocou que ali esse fator estaria concentrado em quê? Formação. Ele falou que esse fator aqui estaria concentrado em quê? Formação educacional deficiente, formação profissional deficiente. Então, o autor achou que esse fator número 3, merecia ser chamado de educação. Merecia ser chamado de educação. Depois, o autor, ele pegou e colocou no fator número 4 que as seguintes variáveis: comércio de drogas, dependência química, residência em um local dominado pelo tráfico de drogas e desestrutura familiar. Eu não sei se existe essa palavra desestrutura, mas é do autor, é do artigo, não é minha. Então, o autor achou por bem chamar esse grupo de drogas. É um outro fator que leva o jovem à criminalidade. Depois, ele veio aqui no fator número 5, ele colocou assim, ó, influências negativas dos meios de comunicação, influência negativa do meio em que vivem. O autor colocou assim com base naqueles dados lá. Então, aqui ele criou um grupo, né, esse grupo 5 ele chamou de influências. Vamos para o 7, comportamental. Ele colocou aqui, ó, falta de limites de comportamento social, índole propensa à prática de ato infracional, personalidade violenta, autoescolha. E aí ele chamou isso tudo condensado num fator, chamou de fator comportamental. E aqui, entre um e outro, ele achou um fator que só tem um elemento, que é perspectiva de progressão socioeconômica fácil. Ou seja, ele vai subir na vida mais rapidamente vendendo drogas do que fazendo outro tipo de trabalho. Então, aqui ele elencou os fatores. E, como isso foi respondido por aqueles funcionários, a importância dada aparece aqui, ó. A importância dada aparece aqui, ó. Então, aqueles caras colocaram como mais importante falta de políticas estaduais. Depois econômico e, por último, comportamental. É assim que fez a análise. Depois, caberia a vocês, como autores do artigo, fazer uma crítica, né? Ver isso e tal. Agora, é interessante, só um parênteses aqui na nossa conversa, é interessante que o sujeito decide a ser bandido e o principal responsável por isso é o governo, né? Ele não tem responsabilidade, é o coitadinho da situação, né? É o menos responsável, né? Segundo os fiscais da FEBEM, lá da Fundação Casa, né? Olha, porque é o fator menos importante. Quer dizer, a falta de índole, personalidade, isso não é relevante. O que é relevante mesmo é aqui o governo. O governo não pegar na mão do sujeito, não dar tudo para o sujeito, não fazer. Tá? Quer dizer, você vê que é uma visão, né, paternalista da coisa. Né? Essa é a minha opinião. Né? Bom, então isso aqui encerraria o estudo, um estudo de análise fatorial. Um estudo. Eu vou voltar lá na teoria. Quis mostrar para ver onde a gente chega com isso. Vamos lá. Eu duvido que vocês não tenham perguntas. Eu duvido que vocês não tenham perguntas aqui sobre isso. Estou aqui esperando para ouvi-las. Professor? Oi. Michele, tudo bem? Tudo jóia, Michele. Ô, professor, o senhor comentou que o Minitab, ele não roda esse aí. Aí, qual seria o Análise programinha fatorial, que ele ia roda, rodar?
Não, ele roda. Análise, ele roda? O que que o senhor falou que não rodava? Ele não O roda Minitab. roda o KMO e o O bar. KMO. Ele não roda. Então, o que que a gente faz? A gente tem que Sim. pegar a matriz de... Nesse caso, a gente ou roda num outro programinha, ou a gente faz uma análise qualitativa da matriz de correlação. A gente olha para ela e vê se tem valores de correlação acima de 0,3 em quantidade que a gente considera razoável. Tá certo? Subjetivamente falando. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Ou então Eu não entendi, professor. a gente roda e vê se ficou bom. Se não ficou bom, não deu. Certo? Eu fiquei Kiala, confuso pode agora, falar. professor. Fiquei um pouquinho confuso. A análise, o Minitab não roda o Bartlett, E o KMO? mas roda o... não roda os dois. Não roda os dois. Ele não fez esse teste. Vale. Tá? E como o professor determina, então, como o professor faz essa análise para determinar o intervalo e saber? Eu olhava, antigamente, eu olhava somente a matriz de correlação e contava o número de células cujo valor estava acima de 0,3. E aí eu fazia um julgamento subjetivo se aquela quantidade era suficientemente boa para eu rodar o programa. Depois, odiernamente, o que tenho feito é rodado esses testes em outros programas. Por exemplo, o SPSS eu rodo, tenho algum no S, ou eu peço para alguém que tem alguma rotina deixar eu rodar essa matriz e fazer o KMO. Olho lá e depois eu parto para o Minitab, que é o programa que eu domino e tenho aqui. É assim que eu tenho feito. Tá certo? Mais alguma coisa? Mais alguém? Duvido que vocês não tenham pergunta. Pelo amor de Deus. Ellen, você vai fazer umas 20 perguntas agora. Duvido. Ô, professor, eu tive problema para entrar aqui, para conectar na volta. Minha internet aqui em casa está meio ruim. Eu perdi a primeira parte da aula. Eu vou ter que assistir depois para formular minhas perguntas. Não acredito, Ellen. Não percebi isso, Ellen. Eu fiquei acho que uns 20 minutos tentando entrar. Esse caso aqui, você viu, pelo menos, esse caso? A gente estudar esse caso aqui, não viu? Eu peguei nesse slide aqui já, coloridinho. Então, mas foi bom, puxa vida. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Estava contando com as suas perguntas, Ellen? Eu tô... Então, aqui que a gente fez... não, fiquei muito na dúvida aqui, eu não entendi muito bem, não, mas... Então, pode perguntar. Eu vou assistir depois com calma e daí eu acho que eu vou ter pergunta, sim. Tá bom. Alguém tem perguntas aí? O pessoal entendeu como é que a gente agregou, essas variáveis a cada fator, como é que a gente separou em fatores? Não? Poxa vida, viu? Eu vou ter que dar uma prova para vocês, então. Professor, disse que o senhor pode explicar um pouquinho das 23, Espera, André. das 23, quando roda, já considera os que são mais significativos. Então, ficou apenas com 7 fatores. Aí, depois, fez as comunalidades, né, que é a multiplicação, a soma dos quadrados dos valores de cada fator, e em função dos resultados, ele foi vendo qual fator tem maior impacto com relação à variável e vice-versa. Isso. Quando você for rodar, em qualquer caso, qualquer programa, ele vai rodar para você. Se você tiver 23 variáveis, ele vai te dar 23 fatores. O número de variáveis que você tiver, ele vai te dar em fatores. Vai caber a você escolher
quantos você vai usar. Quantos você vai usar. E esse quantos você vai usar, você vai fazer baseado neste gráfico que está aqui, que é basicamente o quanto cada variável explica quanto da variabilidade total é explicada por cada fator. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Querendo ou não, ele vai te dar todos os fatores. E caberá a você escolher quantos você vai usar ou não. Tá certo? E a sua análise que você comentou na sua fala anterior está correta. O procedimento. Vamos lá, André. Você ia perguntar. Não, professor. Assim, não sei se eu estou tendo o mesmo problema com a Ellen. Também o meu áudio está ficando distorcido alguns momentos da aula. Mas o senhor pode ir tocando a aula normal, que depois eu vejo os vídeos também. Porque teve algumas partes que o áudio distorceu, daí não peguei aquelas partes que o senhor estava explicando, mas pode ir tocando a aula. Beleza. Davi, e aí, Davi? Professor, oi. A única coisa que fiquei na dúvida aqui foi o que a senhora falou assim, que aí você pega os valores que eu pego os valores que eu acho que é mais favorável para o meu caso, os valores que tem mais significativa. Não, quando você for rodar o programa, não importa qual programa seja, eu vou pegar o exemplo do Minitab aqui. Você rodou. Ele vai te dar esta tela aqui, ó. Ele vai te dar, se você tiver 10 variáveis, ele vai te dar 10 fatores. Ficarão aqui 10 variáveis e aqui 10 fatores, tá certo? E ele vai te dar aqui embaixo essa tabelinha aqui, ó. Aqui só tem 3 valores porque eu só tenho 3 fatores. Eu só tenho 3 fatores porque eu só tenho 3 variáveis. Se você tiver, naquele exemplo que eu mostrei ali, aquele exemplo, eu não tenho a tabela para poder rodar. Eu só tenho aquela tabela que me foi mostrada ali, que eu coloquei para vocês ali. O que acontece? Lá apareceu aqui 23 variáveis e seguramente apareceram 23 fatores. Como aqui, ó. E aqui embaixo apareceu variância. Essa coluna que está aqui, 23 vezes. Você vai olhar aqui em cima nesse número variância, você vai olhar aqui, ó. Você vê que aqui calculou 1,98, aqui calculou 1,086, aqui calculou 0,104. Lá vai continuar calculando. Cada vez o valor seguinte será sempre menor ao valor anterior. Tá certo? Até 23, lá vai aparecer. E você vai escolher como representação mínima para o seu trabalho a quantidade que tiver aqui acima de 1. Acima de 1. Por exemplo, aqui tem 1,98, aqui tem 1,0086. Então, isso aqui está acima de 1, tá vendo? Ó? Então, eu só tenho 2 acima de 1. Então, eu vou escolher 2 fatores. Depois que eu escolher esses 2 fatores, eu vou olhar aqui e vou ver o percentual da variância explicada por esses 2 fatores. Neste exemplo aqui, dá quase 99%, mais de 99%. Tá vendo? Ó? 66 mais 34 dá quase 100, não, dá 99,6%. Aqui, ó. Então, eu vou chegar à conclusão de que, adotando 2 variáveis, eu explico 99,6% da variabilidade, o que é excelente. O que é excelente. No problema que você acabou de ver aqui, aquela tabelinha é essa aqui, ó. Aquela tabelinha é essa, ó. Aqui, ó. 23. Fator 1, só que ele truncou em 7, ele parou no 7º. Mas essa tabelinha vai até o 23. Então, ele parou no 7 porque, vamos dizer assim, o 8º seria abaixo de 1. O 8º seria abaixo de 1. Você pode perceber pelo gráfico aqui, tá vendo? Ó? Esse gráfico aqui é essa tabela.
Esse gráfico aqui é essa tabela, tá certo? Ó. Certo. Então, você pode ver que o oitavo, que está aqui sem número, ó, ele já está ligeiramente abaixo do 1. Então, ele pegou esse aqui, ó. Pegou do 7 para cima. Pegou do 7 para cima. Tá certo? E do 7 para cima, eu contei aqui, ó. Eu fiz a conta rapidamente aqui. Deu 70, mais de 70% da variabilidade explicada. Tá ótimo, tá bom. Uma pergunta que ninguém fez, mas eu sei que quando estudar gostaria de fazer, era o seguinte. Quando eu somar aqui e vou achar um número, aqui eu achei 70, 71, 72, eu não lembro mais. No outro lá eu achei 99. Qual que é o valor ótimo aqui? Qual que é o valor bom? Infelizmente não tem. Infelizmente você não tem esse valor ótimo aqui. O que que você sabe disso? O que que você vai considerar ótimo? Se você colocar aqui 40%, por exemplo, eu acho que já deu menos de 50%, eu já não, acho que está ruim. Eu tenho que explicar mais do que a metade da variabilidade. Eu acho que quando começa a explicar acima de 70% da variabilidade total, já fica bom. Mas não tem um valor. Na literatura, em lugar nenhum, tem uma dica sobre isso aqui, tá certo? E se tiver, uma dica pessoal. Não está embasada em nada assim. Ok? O que acontece quando isso fica ruim assim? Aqui eu somei 71. Se eu tivesse somado mais de 71, seguramente aquelas escolhas que eu fiz aqui, ó, essas escolhas que eu fiz aqui, ó, que eu tive dúvida, que eu mudei de um grupo por outro, eu não teria que fazer. Teria diminuído essa quantidade de escolhas. Estaria mais, os dados teriam caído mais certo.